É preciso deixar isto claro. A direita fragmentou-se como nunca, mas os portugueses deram-nos a nós a liderança dessa direita. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Mesmo sem a distribuição de indecisos, Seguro chega aos 50% mais um necessários para ser eleito Presidente da República. Distribuindo os indecisos e excluindo os abstencionistas e os votos inválidos, chega aos 2/3, 66%. O campeonato de Ventura é outro. Quer aumentar o potencial de voto, diminuir a taxa de rejeição, crescer face à primeira volta e ao resultado das legislativas de há 9 meses. Sem distribuição de indecisos faz 27%, depois sobe até aos 34%. Isto quer dizer que, com uma afluência às urnas idêntica à primeira volta, o candidato do Chega fica perto de tocar nos 2 milhões de votos, basicamente o mesmo número de votos que a AD teve em maio, mas com uma percentagem superior à conseguida por Montenegro. E é isto que ele procura. Seguro ganha em praticamente todos os subgrupos, mulheres, homens, todas as idades, com pouca e com muita instrução, a viver bem ou com dificuldades. Só não ganha, naturalmente, no eleitorado do Chega, onde nem sequer entra, e na direita, onde se verifica um empate técnico com vantagem para Ventura, 43-41. Seguro é visto como mais simpático, mais justo, mais preocupado com as pessoas, mais competente, mais honesto e até como líder mais forte. Para ler a sondagem do ICS Isqueté, para o Expresso e para a SIC, conversamos com o diretor adjunto do Expresso, David Diniz. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva David Diniz. Seguro ganha a Ventura ao centro e à esquerda. No eleitorado do PSD também vence confortavelmente, mas depois perde, embora ligeiramente, no eleitorado da direita visto como um todo. Porquê? Ventura compensa? Onde é que vai compensar isto? É na transferência de votos da IEL? O que é que se passa aqui? Vamos lá ver. Primeiro, quadro geral. António José Seguro está com uma distância muitíssimo confortável para André Ventura. 3-1. E de resto, há um dado que é particularmente importante, parece-me, olhar para os dados da sondagem, é que não é uma vitória segmentada. Ou seja, não é como na primeira volta se via, António José Seguro consegue excelente resultado entre as mulheres ou entre os mais velhos e, portanto, com isso consegue estar à frente. Não é isso. Não é disso que estamos a falar. O que estamos a falar é de uma vitória generalizada a quase todos os que nós costumamos chamar subgrupos analisados. Já vamos aí ao subgrupo. Certíssimo. Esse é o primeiro ponto. Para este grupo maior, que também é um subgrupo, a direita, o PSD. A direita é a exceção, iria eu acrescentar aqui, a exceção a esta regra geral é precisamente o eleitorado de direita. E o que é o eleitorado de direita? Logicamente inclui os eleitores do Chega, que hoje são muitos, nós sabemos, cerca de 23% na sua base. Estão quase 100% com ele. Mas estão inteiramente com o seu líder, uma vez mais. E depois inclui este grupo de direita, de eleitores que se dizem direita, eleitores de Coutinho de Figueiredo, alguns de Gouveia Melo e também os de Marcos Mendes. Portanto, é um grupo bastante dividido, ou se quiseres, bastante diverso, onde se notam, apesar de tudo, diferenças. Por exemplo, olhando para a transferência de votos, isso torna-se um bocadinho mais claro. Da primeira para a segunda volta, os eleitores que destoam mais desta transferência para António José Seguro são os de Coutinho Figueiredo, que na verdade acabam por refletir um bocadinho o que o seu candidato acabou por dizer esta semana, que é, eu prefiro Seguro, mas percebo quem não quer ir votar. E na verdade é isso que estamos a ver. Cerca de metade dos eleitores de Coutinho Figueiredo preferem António José Seguro a André Ventura e dizem que vão votar
em António José Seguro. Os outros 50% dividem-se mais, 10% vão votar em Ventura e os outros estão entre o não escolher ninguém, portanto, não ir votar ou estar indeciso. E qualidades a que eles veem em Seguro? É perguntado pela simpatia, pela força no sentido de liderança? Faz-se aquelas perguntas de algibeira para perceber que empatia certo. é que existe com o candidato, não é? Quando as perguntas têm a ver com as qualidades dos líderes, há 2 dados importantes. Os primeiros são aqueles que agora conseguimos, e aí, uma vez mais, António José Seguro ganha em todos os campos, incluindo na pergunta sobre qual dos dois é o líder mais forte. Isso é, de certa forma, até surpreendente. Embora essa seja a pergunta com uma distância menor, não deixa de ser uma vantagem significativa, 47% para 34%. Aliás, tu estava-te a dar os números errados, agora vou-te pedir desculpa. Os números são 47 para 33, ligeiramente diferente. Pouco. Mas dito isto, é só em todos os campos, a vitória para António José Seguro. O segundo dado é a comparação destas respostas com aquelas que obtivemos para pergunta semelhante na primeira volta. Isto foi há 2 meses, eu sei, 2 meses parece uma eternidade. Sim. Mas havia mais candidatos, não é? Havia muitos candidatos, mas aí o retrato era completamente diferente. André Ventura estava no top 3 em quase todos os parâmetros e António José Seguro era 4º em todos. Portanto, isto significa o quê? Que António José Seguro dá um pulo gigantesco nas respostas quando a corrida se estreita para 2. E fez uma boa campanha. Também, portanto, não, mudarem de opinião. É evidente que pode haver mérito e haverá seguramente uma cota-parte de mérito do próprio candidato, que se transforma um bocadinho de patinho feio em cisne, se quiseres, mas ao mesmo tempo, é inevitável dizê-lo, também ganha por comparação com o adversário que lhe calhou. Porque André Ventura, esse quase não consegue progredir nas respostas, apesar do número de candidatos ter estreitado de muitos, de 7 a 8 para... No caso eram 8 na sondagem. Nós perguntávamos nos outros. Estava a pensar para apenas 2. E isso é interessante porque mostra que Ventura ainda tem aqui alguma margem de progressão, face ao seu resultado base das últimas legislativas e primeira volta, mas não é um espaço de progressão muito rápido, como é, aliás, previsível. E já vamos olhar para as intenções de voto até com distribuição de indecisos. Antes disso, perceber que estavas a falar de subgrupos. Eles são vários. O que é que mais te surpreendeu? O que talvez salte mais à vista é que é a facilidade com que António José Seguro, a intenção direta de voto, estamos a falar disso, portanto, sem distribuições de indecisos, nem de pessoas que dizem que não vão votar, etc., que ele consegue em quase todos os segmentos. Dizia eu há pouco, ou melhor, concretizando aquilo que eu dizia há pouco. É mais ou menos senso comum que André Ventura é o líder partidário mais forte entre os jovens. Na primeira volta isso não foi exatamente assim, dividiu com Coutinho de Figueiredo, mas até por isso... Até na primeira faixa etária, até aos 24, acabou por perder para Coutinho. Isso, mas e depois ganhou no outro a seguir. O que é verdade é que nesta sondagem o que nós vemos é que António José Seguro também ganha entre os mais jovens. E estamos a falar do segmento que vai dos 18 aos 44 e depois aumenta a proporção nos segmentos seguintes. É a partir daí. O que já seria mais previsível. Mas há mais. Olhando para grau de instrução dos eleitores que nos foram respondendo, António José Seguro ganha facilmente a André Ventura nos que têm menor grau de instrução também, habitualmente votantes do Chega, e também ganha naqueles que dizem que têm uma vida mais difícil, digamos assim, 43% para 31%. É claro que continuam a ser segmentos onde André Ventura capitaliza mais do que a sua média, mas não deixa de ser significativo que o conjunto dos portugueses, porque agora é tudo mais claro porque são só 2 candidatos, maioritariamente ainda rejeite André Ventura e entregue o seu apoio ao seu adversário. Olhar para a sondagem que mostra que no eleitorado de direita as preferências dos eleitores se dividem, com ligeira vantagem para Ventura, mas nos eleitores do PSD a aposta é muito clara por Seguro, 63 contra 18. O voto na AD na primeira volta foi o que mais se dividiu. Une-se agora para dizer não é não a Ventura? Não é tanto assim, ou seja, o ponto de partida para esta segunda volta Luís Montenegro decidiu manter-se neutro, mas um leque muito significativo de personalidades do PSD decidiram apoiar, entregar o apoio a António José Seguro. Isto é o que se passa, André Ventura diria, nas elites. E a grande interrogação é, seguirá o simpatizante do PSD
o que dizem as suas elites? Ou estará Vamos numa ver posição mais se será neutra? mais ou na mais... abstenção, não é? Ou até que ponto é que André Ventura consegue aqui aproveitar a oportunidade para capitalizar e crescer mais naquele seu eleitorado potencial, aquele onde ele precisa de ganhar para conquistar o poder a Luís Montenegro, que é o seu objetivo final, todos sabemos disso. E a resposta é não, mas. Não o quê? Não, André Ventura não consegue capitalizar muito, ou seja, não é nada significativo a percentagem de votos que André Ventura consegue ir buscar a simpatizantes do PSD, são 18%, mas isto não, e aí entra o mas, isto não deixa de significar uma progressão da primeira para a segunda volta. Taxa de rejeição junto ao eleitorado? Passamos menor, ou seja, passamos de 7% de simpatizantes ou votantes do PSD que votaram em André Ventura, podemos passar desses 7 para 18. E isso é, apesar de tudo, alguma coisa para André Ventura, o que pode ajudá-lo, apesar de uma mais do que previsível derrota, chegar à noite eleitoral e clamar alguma vitória. Os dois candidatos repetem naturalmente o grosso dos eleitores da primeira volta, já tínhamos visto isso, crescem significativamente com votos dos derrotados, quase 70 para seguro. Ventura continua, ou parece continuar, a ser quem melhor mobiliza abstencionistas. Essencialmente, o que nós aqui temos, ou seja, o resultado desta sondagem, indica que essa é a maior fatia onde ele pode crescer, mas isso traz um risco para André Ventura. Repara, em votos brutos nós estamos com 51 para seguro, 27 para André Ventura, mas como essa é a fatia maior daqueles que aparentemente se predispõem a reforçar o líder do Chega, a conclusão que nós podemos tirar neste momento é difícil, e eu explico brevemente. O que é que acontece quando nós fazemos sondagens? Nós perguntamos às pessoas como é que votou, como é que tenciona votar. E nós aqui estamos a falar de pessoas que se abstiveram na primeira volta. E não é muito certo, ia dizer não é muito seguro, mas neste contexto seria estranho, não é muito certo que essas pessoas, mesmo dizendo nas sondagens qual é a sua intenção de voto na segunda volta, que elas se decidam votar, não é? Efetivamente. Isso leva-me para outra questão que tem a ver com a firmeza do voto, não é? Certíssimo. Ou de saber se as pessoas já sabem que vão votar naquele candidato e vão mesmo e não mudam, ou admitem não ir votar, admitem mudar de voto, o que quer que seja. O que temos aqui é que essa firmeza é mais acentuada nos votantes potenciais, claro, de António José Seguro do que nos de André Ventura, mas é muito definitiva. Aliás, o grau de indecisos com que nos deparamos é substancialmente baixo face àquilo que é habitual. São 8%. Estamos numa segunda volta. E é uma segunda volta muito clara do ponto de vista de opções, ou seja, não há aqui uma coisa de mas eu ainda vou decidir, porque as opções são particularmente podem decidir não ir votar para um lado ou para o outro. Votar num dos dois. E eu acho que é aí que vai residir o segredo da percentagem final de cada um dos candidatos, na verdade, porque o efeito que as sondagens sucessivas que vão dando de António José Seguro muito à frente coloca um ponto de interrogação muito grande sobre quem é que vai ser capaz de mobilizar efetivamente o eleitorado. Vai ser grande. E, portanto, nós estamos perante percentagens potenciais, sendo certo que ainda há dias de campanha pela frente, veremos se Seguro ou Ventura, qual dos dois é mais eficaz nesse esforço final. É sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível todas as quintas-feiras à noite em exclusivo para assinantes. Na manchete desta semana, a sondagem de que falamos neste episódio e a declaração de Gouveia Melo de que vai votar útil em Seguro. Moçambique decretou suicídio antes da autópsia a gestor português. Reportagem na zona de impacto da tempestade, onde a pergunta que mais se ouve é: sabem quando é que volta à luz? Na revista, o tema com que vamos fazer o episódio de domingo, Guia da Melhor Cultura de 2026. Livros, teatro, cinema, concertos, dança, exposições. Para ver, ler e ouvir. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar no domingo. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar.
Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.